Boa tarde, estamos no ar com mais um programa Cidade em Revista. No programa de hoje vamos falar das relações de trabalho, mais especificamente da fiscalização. De que maneira as empresas são fiscalizadas, como devem se comportar em relação a essa fiscalização, quais são os melhores mecanismos, quais são os melhores meios para lidar com a fiscalização e de que maneira preparar o seu pessoal para lidar com esse problema, que é de todas as empresas, que é de todos os empresários, que é de toda a sociedade. O nosso convidado de hoje é o Sr. Antônio Raimundo de Castro Queiroz Júnior. Dr. Antônio é professor e mestre em Direito, advogado trabalhista, e nos dá a honra de ir em visita Juína conversar conosco. Doutor Antônio Raimundo, boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, telespectadores. Agradeço o convite, muito honrado com a possibilidade. Olha, doutor Antônio, a dificuldade maior, além de carga tributária, além de mercado muito competitivo, além do problema de pouca qualificação profissional, é também a fiscalização. A fiscalização costuma ser severa, e o senhor, que é especialista também nessa área, podia nos falar o seguinte: quais são os desafios das empresas no âmbito das relações de trabalho? Bom, Vicente, se você me permite, em primeiro lugar, a gente não pode interpretar a fiscalização do trabalho como um entrave ao crescimento industrial e nem ao exercício da atividade empresarial. Na verdade, a fiscalização do trabalho ela cumpre um papel importante dentro do contexto e da sistemática do direito do trabalho. A fiscalização do trabalho, na verdade, é uma das principais ferramentas de concretização do direito do trabalho. O grande desafio que as empresas hoje em dia enfrentam no certame das relações trabalhistas não se diz exclusivamente a fiscalização, mas se diz especialmente quanto ao emaranhado de normas, regras, a que o empregador, o empregado e aqueles que demais estão dentro dessa sistemática trabalhistas estão assim a sujeito. O que se sabe é o seguinte: no primeiro momento sabe-se de 2.500 leis, normas, decretos, etc. Mas sabe-se também que como essas normas, essas leis têm implicações em outro código, lá no penal e no civil, etc., esse número a gente quase que nem sabe quantas são, mas o número é absurdamente alto. Doutor Antônio, o senhor acha que é correto afirmar que a fiscalização, quando vai à empresa e pode surpreender com novas leis na medida que são editadas por hora, ela também pode estar contribuindo para ensinar aquele que é fiscalizado a se preparar para uma... A fiscalização do trabalho, ela tem como objetivo preliminar, justamente a concretização e o cumprimento das normas trabalhistas. Esse é o objetivo preliminar e, se me perdoe até a correção, o objetivo fundamental da fiscalização do trabalho. Agora, como isso pode ser alcançado é que a gente tem discutido, A fiscalização do trabalho, ela, para alcançar o seu objetivo, acima de tudo, ela deve ter um caráter orientativo e não simplesmente punitivo, como a gente vem observando hoje. Então, é muito mais importante ressaltarmos a ação orientadora dos fiscais do trabalho, dos auditores fiscais do trabalho especialmente, do que necessariamente ressaltarmos aqui esse caráter policialesco, se a gente pode dizer assim, essencialmente punitivo e sem ter aí a mínima preocupação em orientar que alguns nos retratam quando sujeitos à fiscalização do trabalho. O senhor coloca que o ideal, ou o melhor dos mundos, seria que essa fiscalização fosse mais para orientar do que para punir. Sim. Na prática, o senhor percebe que isso ocorre em menor escala, em maior escala? Na verdade, Vicente, são duas facetas de uma mesma coisa. A orientação ela deve existir e ela deve ser prestigiada. Então, o auditor fiscal do trabalho, ou
ou o procurador do trabalho, que estão à frente de um procedimento de fiscalização do trabalho, devem ter como principal ação a orientação. Acredito muito na educação como vetor de mudança da realidade, e a gente sabe muito bem que muitos trabalhadores, mas acima de tudo, muitos empresários, desconhecem os termos da legislação trabalhista. Então, eu vejo que a orientação como uma estratégia de educação, né, e especialmente com fins de cumprimento da legislação trabalhista, é a melhor alternativa. Por outro lado, entendemos que em determinadas situações, especialmente aquelas situações de grave e iminente risco à saúde e integridade do trabalhador, não há outra alternativa senão, além da autuação, a aplicação da multa. Mas é muito importante acrescentar o seguinte: a multa, ela tem sim um caráter pedagógico, mas ela não deve ser a única e exclusiva estratégia na fiscalização do trabalho. Agora, uma coisa, a gente sabe que não são todas as indústrias, não são todas as empresas que têm um corpo técnico preparado para atender às exigências da legislação trabalhista. Sabe-se também, e isso aí é o senhor que vai nos ensinar, talvez seja possível encontrar no fiscal, no auditor, pessoas também não preparadas, o que pode criar conflito. Isso ocorre, o senhor que é especialista? Na verdade, a gente respira um sistema de insegurança jurídica no direito do trabalho. Eu costumo dizer que a dor e a delícia do direito é de que ele é passível de interpretações. Mas no caso do direito do trabalho especificamente, nós convivemos com várias interpretações. Então convivemos com a interpretação do fiscal do trabalho, dos fiscais do trabalho, né, e aí incluídos o Ministério Público do Trabalho e auditores fiscais do trabalho. Convivemos com a interpretação dos juízes do trabalho, convivemos com a interpretação dos advogados trabalhistas, dos doutrinadores e por aí vai. Então você tem um sem número de interpretações, às vezes para se conhecer e para determinado fato. Um fato pode surgir dele várias interpretações. E isso coloca o empresário numa difícil situação. Eu não acho que falta aos fiscais do trabalho uma melhor qualificação. Se submeter ao concurso já é um atestado de competência por si só. O que eu acredito e pondero é que questões específicas, como por exemplo de saúde e segurança do trabalho, elas devem ser auditadas e inspecionadas por auditores fiscais do trabalho que têm tal preparação acadêmica e profissional. Então, por exemplo, para mim é temerário acreditar que um auditor do trabalho com curso de formação superior, seja ele qual for, né, possa auditar uma questão que se refere exclusivamente à medicina do trabalho. Porque a medicina do trabalho é um braço específico dentro da ciência da medicina. Ou seja, um médico do trabalho, para se tornar, ou para garantir tal condição, tal atribuição, ele além de formar em medicina, 6 anos, ele ainda tem que submeter uma qualificação profissional depois da faculdade, né? Ter uma formação específica em medicina do trabalho. Bom, doutor Antônio, eu acho então que pode-se concluir que falta sim, em alguns setores, ainda que pouco, mas falta sim alguma qualificação mais específica para cuidar de determinados casos. Eu não digo qualificação, eu acho que falta especialização, talvez pudesse ser a palavra. Talvez, ao meu ver, falta uma melhor definição das competências dos auditores fiscais do trabalho. Né? Determinar a área de atuação a partir da sua formação profissional de maneira específica. Então, se são aprovados no concurso público médicos do trabalho, que eles se restringam às questões de saúde e segurança do trabalho. Se são aprovados no concurso engenheiros do trabalho, que eles
se debrucem sobre questões específicas da sua área de atuação. E se o concurso é aberto a outras áreas da ciência, né, que esses auditores fiscais restringam-se aos ditames que o direito do trabalho assim determina. Afinal de contas, eles passam por cursos de formação, né, e dessa maneira eles têm uma visão bastante global do direito do trabalho. Nesse sentido, teríamos cada um no seu lugar. Sim. Não é isso? Um lugar para cada coisa no seu lugar. Cada um no seu quadrado, né? Nós estamos conversando com o Dr. Antônio Queiroz Júnior, advogado, mestre em Direito. Um minutinho só a gente volta para o segundo bloco. Aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma, e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação e formação integral continuada e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. Estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas, elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão, eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas, vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas, trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso.
para cuidar melhor de sua saúde. A Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Conversamos com o Dr. Antônio Queiroz Júnior. Doutor Antônio, no primeiro bloco falamos sobre a fiscalização. O senhor fez uma defesa e uma... Não foi bem uma defesa, mas o senhor disse uma explanação e da necessidade, né, e da importância da fiscalização. Inclusive, é uma importância fundamental aqui na fiscalização do trabalho, porque eu costumo dizer que ser fiscalizado incomoda, né, Vicente? A gente passa isso o dia inteiro e há dados que dizem que somos fiscalizados em 90% do nosso tempo, né? Verdade. Seja no âmbito da empresa, fora dele, mas enfim, a fiscalização incomoda. E é importante que as empresas tenham a ciência da importância da fiscalização para as empresas. Porque não só ela tem o objetivo principal de verificar, concretizar o cumprimento da legislação trabalhista, mas, acima de tudo, a importância da fiscalização para o mercado. Né? É a partir da fiscalização que boas práticas de mercado são concretizadas, né? Como, por exemplo, né, a partir da verificação trabalhista de uma empresa, né, você consegue atestar se a empresa A está cumprindo a legislação trabalhista e se a empresa B não está. Não seria justo, por exemplo, admitir a empresa B no mercado, concorrendo nas mesmas condições que a empresa A, sendo que ela não cumpre a legislação trabalhista. E nesse ponto, a fiscalização, ela permite, né, ela efetiva, ela torna eficaz as boas práticas de mercado, a lealdade de mercado. Então, para as empresas também é importante que haja fiscalização. Doutor Antônio, eu acho que aí sim, nessa hora, a multa, se for o caso, tem sim um caráter pedagógico importante. Porque eu estou competindo, vendendo mais barato, porque eu não recolho os impostos. E o meu concorrente não consegue competir comigo. Se eu sou multado de forma exemplar, isso é pedagógico. Então eu vou aprender a lidar. Punitivo pedagógico. O que eu defendo é que não seja só isso. O que eu defendo é que os fiscais do trabalho, Ministério Público e auditores fiscais do trabalho, tenham um compromisso maior do que tão somente aplicar penalidades e sanções. Eles têm um objetivo de orientar, de educar o empresário, de dar alternativas ao empresário. Ele tem esse compromisso. E o que a gente tem verificado é que alguns deles, né, agem de uma maneira extremamente policialesca, arraigados na punição, sem ter o devido compromisso de orientar o empresário, de orientar os seus prepostos ao cumprimento efetivo da legislação. Olha, havendo orientação e a firma se tornar reincidente, aí eu acho que vai virar pedagógico mesmo. Sim, eu tô e as multas vão aumentando. Doutor Antônio, só não repara, eu estou insistindo nessa tal dessa pedagogia aí, porque é o seguinte, é duro, a despesa tributária é alta, os encargos são muito altos e torna impossível um bom mercado, uma competitividade que seja igualitária, se um paga imposto e o outro não paga. Não, claro. Então, eu concordo 100%. É melhor que se faça o que o senhor acaba de colocar, orientação, explica que isso, e até mesmo uma questão de cidadania cá entre nós, não é? Tudo isso vai muito bem. Mas tem uma hora entender o papel da fiscalização é muito importante para que as empresas recebam o melhor fiscal do trabalho.
A gente sabe que são autoridades, o auditor fiscal do trabalho representa o Ministério do Trabalho, o procurador do trabalho representa o Ministério Público do Trabalho, então são autoridades, nós temos que tratá-los como tal, mas também são servidores públicos, né? Então há uma faceta aí de que também eles têm um compromisso com a sociedade, e esse compromisso, ao meu ver, passa pela orientação, passa pela educação. O servidor público é para atender ao público. O servir ao público, servir à sociedade. E além disso, Vicente, se me permite, temos que lembrar também que além de autoridade, servidor público são pessoas, né? Recentemente, há alguns anos atrás, em Toma Liberdade, somos conterrâneos, né? E podemos nos referir a Minas Gerais. Tivemos um quadro trágico em Minas Gerais com o assassinato de auditores fiscais do trabalho. Unaí. Eu lembro disso. O crime de Unaí. O crime ainda está sendo processado, né, na Justiça Federal em Belo Horizonte, se eu não me engano, alguns foram até já presos, né? Mas é uma situação que não pode se repetir. O auditor fiscal do trabalho ele tem que ser tratado com autoridade, com urbanidade e, claro, na condição de servidor público, deve tratar os empresários, prepostos de empresas com a mesma condição. Então, Antônio, eu queria falar agora sobre... Na verdade, eu queria que o senhor traçasse um panorama sobre o direito do trabalho, mas eu quero fazer um comentário sobre essa enormidade de leis, às quais nós já nos referimos. Elas não são capazes de contribuir de forma negativa para a produtividade da indústria? Eu queria que o senhor emendasse a resposta já traçando um panorama do direito do trabalho, que de certa forma não, diretamente está incluído nisso. Em primeiro lugar, eu acredito que o direito do trabalho não é o vilão da iniciativa privada, né? O grande vilão da iniciativa privada é o direito tributário, são os impostos, os tributos que recolhemos e como diria um professor meu, na verdade o problema não está em pagar tributo, o problema está na contraprestação do pagamento do tributo. Do que se recebe. O cumprimento das necessidades básicas não é linear e nem proporcional àquilo que arrecadamos e recolhemos. Mas o direito do trabalho não é o vilão da iniciativa privada. O direito do trabalho, na verdade, se a gente analisar o sistema como um todo, né, o sistema sociopolítico e econômico, nós vamos ver que o direito do trabalho ele tem como uma das suas principais missões distribuir renda. E ao distribuir renda, torna o trabalhador consumidor. Caímos num círculo virtuoso, no qual o trabalhador que trabalha ofere renda também é consumidor. E isso só é possível pelo direito do trabalho. Né? Alguns autores dizem que o direito do trabalho é responsável pela humanização do capitalismo. E eu acredito muito nisso. O grande problema, Vicente, que ao meu ver, uma análise própria minha, é que hoje nós vivemos em meio a um emaranhado de normas e em meio a um ambiente de insegurança jurídica total. Nós somos reféns de algumas interpretações esdrúxulas, né? Muitas delas do Poder Judiciário, outras também dos órgãos de fiscalização do trabalho, que não condizem com aquilo que a norma pretende, ou pelo menos o que nós chamamos de mens legis no direito, pretende dizer. Né? Então há uma distorção, na verdade, da interpretação da norma. Né? Hoje a gente convive aí com institutos, né, que, ao meu ver, são alternativas de adequação da norma trabalhista, que é de 1940 para os tempos atuais. Se a gente puder fazer um panorama muito rápido do direito do trabalho, eu acho que as relações de trabalho mudaram muito de 1940 para cá. O papel do empresário mudou muito de 1943 para cá. Né? E outra coisa, o empregado, né, ele já não é tão hipossuficiente, que é um nome que muitos gostam de utilizar, ele já não é tão hipossuficiente quanto antes. Muitos têm a certeza e a exata noção dos seus direitos, muitos convivem no meio do sindicato de trabalhadores. Então eu acho que essa proteção, ela tem que ser, eu não digo flexibilizada, porque flexibilização do direito do trabalho é um nome que não soa muito bem, mas ela tem que ser um pouco relativizada. Nós temos que adequar as exigências do direito do trabalho ao mercado atual.
né, as novas condições do mercado atual. Mesmo porque, doutor Antônio, é o seguinte, essa insegurança jurídica a qual o senhor refere é capaz também de inibir investimentos. Olha, um investimento numa grande indústria não é pouca coisa, e se eu vou colocar esse dinheiro todo, dos acionistas, etc., sem segurança, os investimentos vão sendo sempre adiados. Quando se compara o nível de investimentos do Brasil com outros países onde a segurança jurídica é maior, nota-se que há um volume muito maior de investimento lá do que cá. A gente começa a enfrentar essa dificuldade mais aguda agora, quando alguns parâmetros que diziam respeito à segurança foram quebrados. Essa questão das hidrelétricas foi um negócio complicado, das empresas de energia que alterou o contrato foi complicado. Essas questões as empresas olham e falam, vamos esperar um pouco, não vamos investir agora não. E é dentro da fala do senhor, a insegurança jurídica, além de todos os males que causa mais esse, que é inibir o investimento, o que significa oferecer menos emprego, consequentemente menor crescimento. Eu não acho, Vicente, que a gente possa advogar seja pela flexibilização e muito menos pelo extermínio do direito do trabalho. O direito do trabalho, acima de tudo, é uma ciência maravilhosa, que nos permite estudar outros campos da ciência, como da psicologia, da saúde, enfim, que nos permite navegar por vários campos do conhecimento e agregar ao direito do trabalho, sem sombra de dúvida, valores e conhecimentos, enfim, dos mais variados possíveis. Acho que o mais importante é o empresário ter a exata noção de que o direito do trabalho ele tem que ser cumprido. O direito do trabalho, as relações de trabalho são relações profissionais e jurídicas e que, portanto, não se trata de um mero encargo, mas sim uma grande engrenagem do mercado e, claro, da sociedade como em geral. Senhores, estamos tratando do direito do trabalho com o professor Antônio Queiroz Júnior. Um minutinho só, a gente volta. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma, e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação.
E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação e formação integral continuada e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem ver, aqui você pode ter. Vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas, elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão, eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas, vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas, trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice, instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. O Fundo de Apoio ao Acadêmico da AGES foi fundamental para os nossos estudos. Durante o curso, pagamos somente uma parte das mensalidades. Com esse benefício, foi mais fácil chegar até aqui. Só agora, com o diploma na mão, começaremos a pagar as outras mensalidades. Agora somos bacharéis em Direito. Com o FAES você consegue. Faculdade AGES, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Muito bem, senhores, estamos de volta. Estamos conversando com o Dr. Antônio Queiroz Júnior, mestre em Direito, que veio nos visitar. Doutor Antônio, eu queria falar agora sobre o sindicalismo. Essa questão não é nova, isso vem lá. Getúlio Vargas tinha lá os sindicatos que eram todos chamados de pelegos. A gente sabia qual era o papel do sindicato durante a gestão de Getúlio Vargas, muito principalmente no período em que ele foi ditador. Você tinha ali um monte de sindicalistas somente para apoiar ações de governo. Isso vem mudando, as relações de trabalho, como o senhor disse no outro bloco, também mudaram, o próprio emprego mudou, a relação de emprego também mudou, mas os sindicatos estão aí, ao número infinito deles, e que são financiados por um depósito ou um saque compulsório, né? A indústria, por exemplo, você tem os sindicatos empregados, você tem um dia que sai da folha de todos eles para atender às necessidades. Não estou ainda falando mal do sindicato, estou só dizendo que eles são assim, nem podemos. E há alguns casos em que alguns sindicatos se tornam um braço direito político, se tornam ao lado de um governo ou de outro. Mas isso talvez caiba no nosso diálogo. Mas o que eu queria que o senhor falasse era outra coisa. Era, primeiro, sobre o sindicalismo em si, qual é o papel do sindicato, e dependendo das considerações que eu fiz, e muito principalmente a importância da empresa e a sua relação com o sindicato, dos funcionários e a sua relação com os sindicatos. Bom, Vicente, em primeiro lugar, é importante ressaltar que o sindicato é um grande parceiro junto do Estado para o aprimoramento do direito de trabalho, para o aprimoramento dos direitos trabalhistas, né? E é a partir do sindicato que a gente pode almejar, né, o aperfeiçoamento e a adequação do direito de trabalho. Então,
Então há de se ressaltar a necessidade e importância do sindicato no Brasil. Outra coisa que a gente não pode confundir as pessoas com o sindicato. As pessoas passam, o sindicato continua, né? E muitas das vezes a gente confundir uma gestão ou uma pessoa à frente do sindicato, isso pode nos levar a uma confusão, não só de ideias, mas acima de tudo a um descrédito que não cabe ao movimento sindical. O movimento sindical é muito maior do que as pessoas que estão nele. Agora, assim como estamos amadurecendo a democracia em nosso país, o movimento sindical também vem amadurecendo. Então, você observa que garantias já foram conquistadas, lutas já foram travadas, muitas delas positivas, né? A gente pode lembrar aí na década de 70 a grande relevância do papel do movimento sindical na construção do país, inclusive naquele momento, né? Mas ainda aguardamos um amadurecimento maior ainda do movimento sindical. A gente observa isso muito no sindicato patronal, no sindicato das empresas, que tem se profissionalizado, mesmo sem recursos, e isso é importante pontuar, né? O sindicato das empresas sobrevive mesmo sem recursos, mesmo sem o financiamento público, né? E com outras estratégias, com uma nova forma de gestão, né? E temos observado também, mesmo que de maneira isolada, em alguns sindicatos patronais, essa gestão mais qualificada, né? Dos recursos, do movimento sindical, isso é muito importante. A gente vê também aplicação de recursos em ações que são boas. Esse sistema S é interessante, isso é recurso. Sim, eu acho que o sindicato patronal hoje, ele tem sido um bom exemplo de gestão do movimento e dos recursos oriundos de suas ações. Não estou aqui descredenciando o sindicato dos trabalhadores, acho que muitos deles têm um papel extremamente relevante, especialmente na construção de uma realidade daqueles trabalhadores. Mas o sindicato das empresas hoje, eu tenho observado uma gestão mais profissional, uma gestão mais organizada, né? Investimentos centrados no movimento, no crescimento do movimento, né? Enfim, agora é importante também anotar e que nós temos uma barreira cultural aí para ser rompida, né? Eu acho que o empresário, ele tem que estar mais presente no seu sindicato e os trabalhadores têm que parar de enxergar o sindicato de sua categoria como um órgão assistencialista, e sim como o principal órgão de defesa dos seus interesses. Acho que tanto o empresário quanto os empregados têm que participar mais da vida do seu sindicato. É estranho porque a gente reclama, meu sindicato não faz nada, o meu sindicato, eu não concordo com a direção do meu sindicato, com os rumos que o meu sindicato está tomando, mas o sujeito não participa da eleição do sindicato, o sujeito não se associa, o sujeito não convive no sindicato. Então isso é importante, trabalhadores, empresários, conviver e viver no seu sindicato. Antônio, nós estamos chegando já no final do programa, mas eu tenho ainda uma pergunta final. Podíamos ficar aqui, inclusive? Isso é para vários programas, mas vamos nós. Eu queria que você falasse, estamos aí chegando nas eleições, vai mudar governo ou não? Não é o caso. Mas eu digo, o próximo governo, qual é que deverá ser a relação dele com o direito do trabalho? O que ele pode esperar do direito do trabalho e onde o direito do trabalho é capaz de ajudar, é capaz de contribuir para uma melhor relação governo-empregado, empresa, governo, enfim. O direito do trabalho pode ser útil ao próximo governo, seja ele que for? Eu acho que a gente tem grandes desafios pela frente, Vicente. E eu acho que esse governo que
venha a suceder o governo Dilma ou a continuidade do governo Dilma tem que enfrentar de frente grandes desafios no campo do direito do trabalho e nas relações de trabalho. Em primeiro lugar, fugindo um pouco do direito do trabalho e falando mais uma vez sobre direito tributário, eu acho que a gente tem que repensar uma política tributária que desonere a folha de pagamento. Nosso país é um dos poucos países no mundo que tributa a folha de pagamento. Isso é um absurdo, né? Você imaginar que a abertura de postos de emprego é taxada. De que maneira você quer incentivar a abertura de postos de trabalho se ela é taxada, né? No campo do direito do trabalho, o governo Lula começou com uma iniciativa muito interessante, que foram os fóruns de discussão trabalhista, para que se justamente dali retirasse um material, para que se pudesse pensar e refletir sobre uma reforma da legislação trabalhista e da estrutura sindical, que para mim é urgente isso, né? Então eu acho que nós temos que dar um passo além. Eu acho que a gente tem que convocar a sociedade para rediscutir o papel do direito do trabalho, o direito do trabalho que nós queremos, né? Nós temos que refletir qual é o mundo do trabalho que nós queremos para nós e para os nossos filhos. E isso passa necessariamente por esses âmbitos e fóruns de discussão. Eu acredito muito que esses problemas são fundamentais, que o debate é sepulcral para isso tudo, e acho que não podemos imaginar uma reforma trabalhista e uma reforma do movimento sindical sem antes estender esses debates ao longo de todo o país. Bom, a carga tributária já falamos, taxação para quem emprega é melhor nem falar, não é isso? Mas de qualquer maneira, eu concordo com você. Eu acho o seguinte, avançar num debate que seja capaz de avaliar uma melhor relação do empregador com o empregado e muito principalmente desonerar a carga tributária, vai sim possibilitar a modernização. Se me permite, Vicente, onde estão os relatórios dos fóruns de debate trabalhista do governo Lula? O que eles fizeram com aqueles trabalhos? Em alguns lugares foram extremamente discussões panfletárias. Eu participei de alguns, e alguns eram discussões panfletárias, mas outros houve discussões riquíssimas, com a participação de todas as camadas da sociedade, de doutrinadores brilhantes, como Márcio Túlio Viana, por exemplo, mas discussões riquíssimas. Onde está o resultado disso? O que se fez disso? Eu acho que esses debates têm que ser devem ser novamente incentivados. E aí nós temos que saber, mais uma vez, refletir, melhor dizendo, sobre o mundo do trabalho que queremos. E colocar em prática. Claro. Doutor Antônio, nós estamos chegando no finalzinho do programa. O senhor tem aí alguns minutinhos para suas considerações finais. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez, Vicente, a oportunidade, né? Eu acho que esse canal de debate e de reflexão é muito importante, né? Trazer ideias é muito importante. Eu acredito muito na educação como vetor de transformação, né? Também gostaria, se me permite, convocar os colegas advogados, trabalhistas, estudantes de direito e os demais interessados, magistrados, procuradores, auditores, para o 36º CONAT, que é o Congresso Nacional de Advogados Trabalhistas, organizado pela Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, que vai ocorrer em Belo Horizonte nos dias 10 a 12 de setembro, onde teremos lá, pretendemos reunir, né, os mais influentes debatedores de direito do trabalho, tratando de temas de extrema relevância para o mundo do trabalho, né? E, além disso, teremos a honra de ter a presença do nosso dileto expoente da cultura mineira, Milton Nascimento, na abertura do Congresso. Então, fica o convite, espero você em Belo Horizonte, espero os colegas em Belo Horizonte para isso. Vicente, eu acho que, para terminar, eu só queria ressaltar que o direito do trabalho não é vilão, que a legislação trabalhista ela merece ser discutida. Eu acho que, antes de tudo, a discussão antes da reforma, mas, acima de tudo, a reflexão. O debate e a reflexão. O que estamos fazendo aqui hoje, acho que provocar o debate e a reflexão do mundo do trabalho que a gente quer para nós, para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, doutor Antônio.
Espero tê-lo de novo. Sim, estaremos aqui. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação e formação integral continuada e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. Nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas, elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão, eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas, vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas, trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Estou satisfeito como gestor. O curso de administração da AGES foi fundamental para o meu desenvolvimento. Com a administração, posso cuidar melhor da minha empresa. Um mercado competitivo exige profissionais bem preparados. A AGES prepara esses profissionais. Valeu, AGES, estamos no mercado. Este horário é um oferecimento do Simino.
Sindicato das Indústrias Madeireiras e Moveleiras no Noroeste de Mato Grosso. Bom dia, senhoras e senhores. Neste horário do Símino, temos a satisfação de receber a advogada Selma Pinto de Arruda Guimarães. Doutora Selma é advogada do Símino e responde por todas as ações judiciais daquele setor. Doutora Selma, bom dia. Muito obrigado por ter vindo. É um prazer estarmos aqui. Doutora Selma, é correto afirmar de que as ações referentes a acidente do trabalho têm diminuído ao longo do tempo? A senhora que vive nesse momento tão complicado das relações de trabalho entre trabalhadores, empregados, sindicato, essas ações têm diminuído, têm aumentado? As ações, eu falo especificamente das de acidente do trabalho. Eu acredito que possamos dizer que tenha diminuído muito, porque, por exemplo, nossa região, ela já foi em destaque no âmbito nacional, né, pelos acidentes de trabalho, nas relações ambientais e trabalhistas, né, devido a quê? Uma ausência do Estado e a própria falta de regulamentação, né? Então, realmente, havia-se muito isso, na época de 90, década de 90. Então, de lá para cá, houve-se um progresso imenso. Por mais que hoje se observa que tem ainda bastante ações trabalhistas decorrente de acidente de trabalho, mas se formos analisarmos, né, e fazer a comparação, hoje é mínimo. Mínimo devido a quê? Tanto as empresas como os empregados hoje, eles estão mais orientados, né, estão atendendo maior assim, a legislação de segurança, né? Então, realmente essas ações de acidente de trabalho ainda, né, permanece, mas melhorou-se muito, diminuiu, né, diminuindo. Doutora Selma, eu fico a acreditar que o empresário fica cada vez mais consciente de que o que ele melhor tem na sua indústria é o pessoal, é o colaborador. E quanto melhor ele trata esse trabalhador, maior produtividade ele vai ter, mais segurança jurídica ele vai ter, o que vai refletir certamente em melhor rentabilidade. Acho que é disso que estamos falando, né? Passa a se cuidar melhor do colaborador, porque ele é um parceiro. Com certeza. É por isso que eu falei, né, que de 90 para cá houve uma melhora assim considerável, né? Devido a isso, aos empresários do ramo terem o quê? Também, diante das informações, da legislação todinha, eles vieram o quê? A dar mais atenção, a investir em maquinários, né, melhores, novos, dentro daquele que corresponde à segurança e à exigência da Inmetro, né? Então, oferecendo equipamento de segurança, oferecendo o quê? Palestras para os funcionários. Então, quer dizer, informando e trazendo maior conhecimento também para o funcionário, porque não adianta a empresa colocar melhores equipamentos, colocar tudo, até fornecer os equipamentos de segurança para o funcionário, se não orientá-los. É verdade. Né? Até mesmo para a função. Hoje, o que as empresas oferecem? Cursos preparatórios, né, para os funcionários, né, ocuparem a função que for, né, ser ocupada. Então, nesse aspecto, evoluiu-se muito, né? E os funcionários mesmo, na parte do funcionário também, porque antigamente os funcionários o quê? Não gosto de usar óculos, outro não gosta, a máscara me incomoda, botina, né? Então, também havia uma resistência muito grande por parte dos funcionários, o que hoje, né, eles já estão aderindo, né? Então, houve o quê? Uma adequação tanto do funcionário como do empresário nesse aspecto. Por isso, diminuiu-se em muito, né? É o que estão falando, doutora Selma. Acabou havendo uma melhoria no relacionamento entre um e outro. Com certeza. Um e outro compreendendo a necessidade de maior segurança e isso... E o outro a necessidade de se proteger. Uma coisa, eu queria falar com a senhora agora uma outra questão que eu ouço muito dos empresários, que é esse emaranhado de leis. A senhora que lida com isso todo dia vai nos ajudar. Conforme dizem eles, o emaranhado de leis, a divergência
entre setores do próprio governo em respeitar ou não uma determinada lei. E como é que a senhora vê isso? Como é que a senhora lida nesse emaranhado todo? Na verdade, a legislação ela é muito ampla e complexa, entendeu? Então, devido a isso, eu acho assim, se ela fosse mais concisa, seria mais aproveitável, né? E ajudaria muito mais. Então, diante dessa complexidade, fica difícil, né? Por mais que as empresas hoje tenham maior segurança, ofereçam maior segurança para os funcionários, elas têm dificuldade em trabalhar devido a essa complexidade na lei, na legislação, e essa mudança também que constantemente há uma mudança aqui, uma mudança ali, porque ela tem que atender o quê? Não só a legislação ambiental, como a trabalhista. Né? Aqui estamos falando das outras também, não é, doutora Selma? A ação por acidente, a gente já viu que a senhora deixou claro que a coisa vem melhorando. Mas eu estava querendo trocar ideias sobre o resto, fiscal, tributária, tudo isso é um emaranhado, né? A senhora também demanda muita questão nessa área fiscal. O caminhão que foi preso não sei aonde, porque a madeira está, isso também, e isso melhora ou isso continua? Isso aí é uma das coisas que há o problema do impedimento até da extensão da produtividade, né, nesse aspecto, porque essas empresas elas enfrentam muita dificuldade diante disso, porque não é só trabalhista, não é só ambiental, é tributário, né, é fiscal, então é tudo. E quer dizer, você atende aqui, de repente você tem aquele outro. Então, realmente dificulta bastante, entendeu? Tanto é que uma das coisas que até é relevante, né, a gente colocar, porque o Brasil, né, no caso, ela é a região que tem maior cobertura florestal, somos nós, né? Acho que nós perdemos só para a Rússia, né? Então, e já foi constatado que, se não me engano, acho que 54% dessa cobertura florestal é produtiva. Então, nós temos muito para crescer, muito para expandir, mas, ao mesmo tempo, nós temos muita dificuldade para isso, por quê? Devido à nossa legislação, a qual ela é muito complexa, como eu disse, e que amarra muito o empresário, né? O que amarra certamente o desenvolvimento. Esse setor, ele encontra dificuldades, né, para fazer essa expansão diante dessa legislação, como eu disse, complexa demais, né? E não é a única, né? Como eu falei, por isso que eu falei, se fosse concisa, seria bem melhor, né? Porque produtividade, né? Como diz, matéria-prima tem-se demais, né? Mas a legislação em si restringe. Doutora Selma, eu acho então que é possível afirmar que se tivéssemos uma legislação melhor, mais concisa, usando a expressão da senhora, nós poderíamos ter um aumento de produtividade, poderíamos gerar mais receita, poderíamos exportar mais, seria bem melhor para o industrial, para a sociedade, para todos nós. Com certeza. Eu queria agora outra coisa. A gente está chegando já no final dessa nossa conversa, que a senhora dissesse da importância dessa cobertura jurídica para os associados, para o Símino. A importância da assessoria jurídica seria no sentido de quê? De esclarecer, né, as dúvidas, orientar na questão da prevenção, né, as empresas. Então, tudo aquilo que o associado precisa, tem dúvida, né, precisa de um esclarecimento, procura o sindicato, né, que nós estamos ali à disposição para esclarecer, fazer palestra. Até temos já agora para os próximos meses, já para agendar uma palestra com todos, né, sobre a questão trabalhista, né, legislação trabalhista, porque por mais que eles atendam, procuram atender tudo, sempre fica alguma coisinha, né? Até estamos para convidar a juíza nossa do trabalho, né, para fazer parte, para estar ali, né, esclarecendo dúvidas, né? Então, nosso setor é tudo isso aí, para levar a informação, a prevenção a todos os associados, né, tudo aquilo que for necessário, e promover esses eventos, né, para que possam cada vez mais estarem
por dentro, né, da legislação e do procedimento que eles têm que ter. E podendo prestar um serviço à sociedade, podendo produzir com garantia jurídica, sem aquilo que a senhora disse de preenche o caminhão, emite a nota fiscal, seguindo a legislação. Esse caminhão sai, chega na barreira, lá na divisa, parado, porque há um entendimento diferente sobre a legislação lá. E isso traz insegurança jurídica, e é esse o trabalho do sindicato, do setor jurídico, pelo qual a senhora responde, de levar essa tranquilidade para os associados do Símino. Sim. Doutora Selma, eu fiquei muito feliz com a presença da senhora, muito obrigado por ter vindo. Eu espero que a gente se encontre para conversar outras vezes, levando essas informações para o sindicato. Com certeza, agradecemos, né, de estarmos aqui, né, e estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Muito bem, senhores. Conversamos com a doutora Selma Pinto de Arruda Guimarães. Sábado que vem estaremos de volta com mais um programa. Espero você. Obrigado e até lá. Este horário é um oferecimento do Símino, Sindicato das Indústrias Madeireiras e Moveleiras no Noroeste de Mato Grosso.